meus queridos. Glória a Deus. Boa noite, né, os irmãos que estão em casa. Não sou muito acostumado a dar boa noite, mas amém, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2, obrigado, meu querido. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Os irmãos abrirem. Amém. Eu tenho meditado muito, né, nesse livro de 2 Reis, e eu tenho ficado muito preso, né, nas maravilhas que o profeta Eliseu tem feito. Não sei se porque ele é um profeta careca igual eu, né, mas é uma bênção, né, ele fez maravilhas. E essa história aqui ela é muito bonita e ela nos traz um ensinamento muito grande. Amém? Vamos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, graças te damos, Senhor, pois só o Senhor é Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai, meditando na tua palavra, na tua rica palavra. Deus, eu clamo a ti, Senhor, Espírito Santo, fala conosco essa noite. Guarda, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, para que nós não venhamos, Senhor, a desviar a nossa atenção, que nós possamos, Senhor, alimentar cada vez mais a tua palavra. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema dessa passagem, né, dessa ministração hoje, é o valor de uma vida com Deus. Nós temos aqui um exemplo, né, de uma viúva, uma mulher, né, que ela em determinado momento da vida dela, ela passou por um momento muito difícil, né, da vida, que perdeu o seu marido, e ficou em uma situação que o que ela tinha em casa era apenas uma botija de azeite. E ela ficou com muito medo, porque naquela época, quando não tinha nada, o texto aqui fala que os credores viriam, então o marido faleceu e deixou algumas dívidas para ela. E naquela época, né, daquela tradição, eles vinham, os credores levavam os filhos, né, para trabalhar até que pagassem as dívidas, né? Então ela ficou com muito medo, né, daquilo. E aí o que chama atenção, né, no primeiro ponto aqui, a importância de um lar que serve ao Senhor, né? O marido, através de sua vida com Deus, teve um papel fundamental nessa família. Onde que eu vi aqui? Porque é o seguinte, aqui ela fala, né, no primeiro versículo, que o marido, né, ele era servo, né, dos profetas ali, né, de Eliseu, Elias, eles tinham alguns ajudantes, né? Então, tinham alguns ajudantes que serviam ali os profetas. Então, é o seguinte, este marido dela era discípulo, né, de Eliseu e de Elias ali naquela época. Então, a gente via que o marido ali, ele era o sacerdote do lar,
né? E que pela vida dele a gente vê que como ele era sacerdote do lar, ele passou uma mensagem muito forte, né, para a esposa, porque no primeiro momento de dificuldade, ela viu que a única saída que ela tinha era buscar o Senhor, né, era buscar a ajuda de Deus, e ela fez. E eu chamo aqui a atenção, né, para nós maridos. Quando a gente começa a ministrar, né, para o curso de casais, a gente sempre tende a levar uma palavra, né, para o casamento, para os casais. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o papel desse marido, né? Então a gente vê que em vida ele cumpriu o papel dele como sacerdote do lar, que pelos ensinamentos dele, quando ele partiu, a esposa dele, quando ela viu que não tinha mais nenhuma saída, ela recorreu quem? Ao Senhor, né? E a gente tem que nós homens assumir o nosso papel como sacerdote do nosso lar, né? Nós temos essa função de liderar, né? E ter esse papel muito importante, né, nas nossas casas, no nosso casamento, para ser o sacerdote mesmo, né, buscar ao Senhor, né, com toda a nossa força, para que a gente possa dar exemplo, né, à nossa esposa, nossos filhos, né. Então isso é muito importante. Projeta para mim aí Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23. Amém? Olha o que está escrito. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Quando a gente começa a ministrar para casais, e quando a gente fala que o marido é o cabeça, né, da mulher, aí já dá aquela certa, né, uma situação ali que a mulher é submissa, e aí faz uma visão distorcida com relação a isso, mas depois, né, em Efésios mesmo, aqui Paulo fala que nós maridos, nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, e Cristo ele deu a vida, né, pela sua igreja. Então nós temos um papel fundamental dentro dos nossos lares, nós como homens, como maridos, né, como sacerdotes, nós temos que amar as nossas esposas, né, como Cristo amou a igreja. E a gente tem visto, né, tem ministrado muito para casais e ouvido tantas coisas que não agradam o coração de Deus, que não estão pautados, né, com o que está escrito. E com isso a gente vê muitos lares sendo destruídos, sabe? Porque o homem ele não tem se posicionado dentro do lar, né, como o sacerdote da casa, como aquele que puxa a fila, né, o homem que ora, que busca, né, ao Senhor, que medita na palavra de Deus, que quando a gente busca o Senhor, né, ora ao Senhor, a gente tende a ter uma vida mais equilibrada, né, tanto com as nossas esposas, quanto os nossos filhos, no trabalho, tudo, né. O segredo, irmãos, é buscar o Senhor, né, meditar na palavra de Deus, nos alimentarmos, né, para que a gente seja essa liderança dentro de casa. E quando o homem ele se posiciona, ele potencializa a esposa, né? Então, quando a gente está buscando mais o Senhor, a gente vê, igual eu vejo em casa, né, que tipo assim, que eu tenho levantado nas madrugadas para orar, e aí a minha esposa, ela já vê e já fica assim, já está também, às vezes levanta também mais cedo, para ela levantar mais cedo é complicado, né? Mulher para levantar mais cedo, algumas só Deus, mas ela tem levantado, né? A gente tem orado, nós estamos no mesmo ministério ali, então é muito bom, irmãos, é muito bom que quando a gente se posiciona, as coisas acontecem. Uma coisa também muito legal que me chama a atenção, e eu resolvi excluir, né? Não excluir, mas deixar um pouco de lado as redes sociais, sabe? É uma coisa que estava roubando muito meu tempo, e sempre que ia deitar, né, dormir, as meninas vinham, pai, vamos ver videozinho. Aí deitava um pouquinho lá na cama e fica vendo videozinho, e se você não vigiar, você fica ali meia hora, 1 hora, e só rindo aquele negócio todo. Isso aí, irmãos, rouba o nosso tempo e é muito fútil. E aí eu
tomei uma decisão radical. E aí, quando elas vieram, vamos ver videozinho. Eu falei assim, não, agora nós vamos ouvir a Bíblia falada, né? E comecei a ouvir com elas a Bíblia falada. E é muito legal que aí elas ficavam meio assim e tudo, mas quando você vai, todos os dias, vai fazendo, agora é elas que me chamam, né? Papai, vamos dormir? Vamos ouvir a Bíblia? Vamos ouvir. A Laurinha, ela só gosta de ouvir, né, a história de Adão e Eva, né? Papai, de Adão e Eva, não, de novo não, né, Laura? Mas tá bom. Mas o que me chama a atenção é que quando a gente se posiciona e dá bons exemplos, é muito bom que isso aí, né, contagia a casa, né, e aí a gente, né, foca para aquele mesmo alvo, né? Vamos seguir. Aí uma pergunta que eu faço aí para os maridos aí que estão de plantão aí, né? Será que as nossas esposas têm olhado para nós e enxergado este papel, né? Será que as nossas esposas têm olhado para nós, maridos, enxergado nós, né, como sacerdotes do lar, como liderança do lar? É muito importante, né, quando a gente começa a ministrar para casais, a gente entra naquela lição de papéis, que quando você determina o papel de cada um no lar, aí dá umas arranhadas, né? Porque o que a gente tem visto é marido assumindo papel de esposa e a esposa assumindo o papel do marido, né? Isso aí não está certo, não está legal. Nós temos que ter, né, essa consciência de estar pautado na palavra do Senhor, né? Nós, como liderança, nós temos que buscar, né, a chamar essa liderança sacerdotal dentro dos nossos lares. Nós temos que ser exemplos, né? E isso aí potencializa cada vez mais, né, quem está na nossa volta. Amém? Projeta para mim, irmão, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Esse versículo é muito sério. Esse versículo, uma vez ele me deu uma porretada. Está escrito assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Olha que sério isso, irmãos. Quando a gente não cuida, né, dos dentro da nossa própria casa, aqui fala que a gente é pior, né, do que um descrente. E isso, eu senti um pouco disso na pele. Vou dar um testemunho breve aqui, que aconteceu uma vez com o meu sobrinho. E aí, alguns aqui sabem, né, a história, é uma luta, né, graças a Deus, eu tenho ele do meu lado hoje, né, trabalhando comigo, e Deus, ele às vezes, ele trata muito comigo, usando meu sobrinho, sabe? Então, acho que ele não vai sair nunca de perto de mim, sabe, pastor? Porque é uma bênção. E certa vez, né, em um período, eu e minha esposa, a gente fez tudo para ele, sabe? Ele ficou um tempo numa clínica, e aí de reabilitação, ele saiu da clínica antes da hora, e aí a gente acolheu ele, a gente montou um barracão para ele, mobiliou tudo e tal, e aí ele começou a trabalhar, né, lá na Maier Mecânica, o pastor abriu uma porta lá para ele, começou, e ele foi se perdendo novamente. Eu disse para ele, eu fui sério com ele, eu falei assim, olha, nós conversamos, e a próxima vez que você aprontar, você não precisa nunca mais olhar para minha cara. Mas não é isso que Jesus prega, né? Que nós temos que amar, independente da situação, nós temos que amar. Mas a gente é carne, e aí eu disse isso para ele, e fiquei bem irado com ele, sabe? Eu pensei assim, nossa, a gente tem tanto problema, mesmo assim a gente ajuda uma pessoa, ajuda um jovem, e ele não está nem aí para nada. E aí, ele, né, no barracão onde a gente montou, e aí ele mudou desse barracão, e aí o seguinte, ele foi só ladeira abaixo. Tanto é que aí ele estava
passando por muita dificuldade, até tipo assim, não tinha, às vezes, a coisa, nada para comer em casa. Isso estava afetando demais a minha esposa, afetando muito mesmo. E quando afeta a minha esposa, me afeta, porque nós somos uma só carne. E aí eu um dia voltando, né, do dentista, aí passei em frente ao supermercado, o Espírito Santo, plim, falou assim, olha, vai lá e faz uma compra para o Arlon, desse jeito. Eu fiquei relutando, eu falei assim, não, absurdo, ele não quer nada com nada, a gente deu ele tudo, e ele, né, já desfez de tudo, e fica só, né, nessa vida, só Jesus. Mas mesmo assim, eu fui lá, enchi o carrinho, bati uma foto do carrinho, e mandei para minha esposa, e falei assim, que olha, eu estou fazendo isso aqui, não por ele, mas por você, porque eu te amo. E aí ela me agradeceu muito, a gente foi lá, levamos lá, né, esse mantimento, realmente a situação estava bem crítica, mas onde que eu quero chegar? Que independente da situação, né, nós temos que estar juntos com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, porque todas as áreas, quando afeta um, afeta o outro. Se algo acontece comigo, vai afetar ela. E, consequentemente, o que afeta ela, me afeta. Então nós temos que andar juntos, nós temos que andar em comunhão, para que tudo que a gente vê em casa de errado com o nosso cônjuge, nós temos que ter essa sensibilidade de atuar, né, independente da situação. E não é fácil não, irmãos. Eu falo porque, para um homem, né, a gente vê a situação. O homem enxerga, às vezes, uma coisa diferente da mulher. E o homem é muito razão, né, a mulher é emoção. E a gente fica assim, poxa, você faz tudo pela pessoa, e a pessoa não quer nada, e você ainda tem que ajudar e não para. Mas já pensou se Jesus olhasse assim para nós, sempre que a gente errasse, ele ficasse com raiva e assim, não, então não vou ajudar mais não, deixa para lá. Não, mas, né, Cristo não é assim, Deus é amor, Ele nos ama, Ele nos ensina a amar, independente da circunstância, da situação, né? Nós temos que amar o próximo, né? Eu oro para ele todos os dias, né? A gente ora junto lá, lê a palavra, e eu creio que quando Deus realmente, né, Ele abriu o coração e deixar, né, Jesus entrar no coração dele, ele vai ser um testemunho muito forte, sabe, no mundo, porque a carga que ele vive é muito pesada, né? Ele não tem pai, não tem mãe, né? O irmão foi embora há pouco tempo, então agora ele está só que vira e mexe, né? Ele dá umas derrapadas, mas a gente tem que ficar constante, né? E sempre que necessário, estender a mão, porque, né, ele é o da minha casa, né? Ele é sobrinho da minha esposa, e se eu não cuidar, né, da minha esposa, né, dos meus parentes aí, eu sou pior do que um descrente, que está escrito na palavra, né? Então, e se a gente não cuida bem dos nossos, como que a gente vai cuidar do próximo? Como que a gente vai amar o próximo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado de como que está a nossa relação dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amém, queridos? Prosseguindo, o segundo ponto, para Deus fazer o milagre na sua vida, Ele precisa apenas de você. Olha só que interessante. No versículo 2, Eliseu lhe perguntou, que hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão apenas uma botija de azeite, né? Então, aqui a gente vê que ela não tinha nada, né, entre aspas, ela só tinha a botija de azeite. E na Bíblia, né, a gente vê o que significa o azeite, né? O que simboliza o azeite na palavra do Senhor. Eu fiz aqui alguns apanhados. O azeite, né? Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Projeta para mim, meu querido.
Olha só, aqui, o azeite aqui, a alimentação. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo, iremos morrer. E nessa passagem a gente vê que aqui não era Eliseu, era Elias, né? E ele mudou a história dessa viúva. Mas aqui, né, o azeite aqui é o alimento. Né? Então, ela tinha um alimento em casa. O azeite também ele prefigura a cura. Tiago 5,14. Projeta primeiro, por favor. Olha só o que está escrito. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Né? Então, aqui, o azeite aqui, ele já faz a prefiguração aqui de cura, né? Para curar. O azeite também, ele vem para nos iluminar, né? Para iluminar. Mateus 25, 4. Mateus capítulo 25, versículo 4. Passagem muito conhecida, né? Das virgens. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Né? Então, aqui fala que as virgens, né, as prudentes, elas tinham azeite na botija, né, para iluminar, né, o caminho quando o noivo viesse buscar. E também o azeite, ele é usado para unção, né, para ungir. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13. Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha só que interessante, né? O azeite, né? Ele é um alimento, ele é a cura, ele ilumina e ele é a unção, né? Então o azeite aqui, né? Na prefiguração, né? De quem é que tem esse poder de realizar todas essas coisas? É o Espírito Santo, gente. Né? O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E neste momento, quando a viúva, né, ela chega e fala para o profeta que ela não tinha nada, ela só tinha uma botija cheia de azeite, né, Deus, ele viu, não, isso basta para mim. A única coisa que basta, né, para Deus fazer um milagre, operar um milagre em nossas vidas, é que nós tenhamos, né, uma fé inabalável e que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Que quando a gente está cheio do Espírito Santo, as coisas acontecem, né? E aí eu pergunto, irmãos, nós temos enchido a nossa botija de azeite? Como é que está a nossa botija, irmãos? Nós temos buscado o Senhor, nós temos buscado a Deus para que o Espírito Santo possa vir a realmente nos encher e a gente experimentar os milagres de Deus, né? Eu tenho vivido, né, um momento muito gostoso. Estou trabalhando demais, sabe, pastor? Mas está muito bom, porque eu tenho visto que quando a gente se dedica à oração, né, a gente se doa ao Senhor, as coisas acontecem, irmãos. Uma hora ou outra, né, Deus, ele
ele olha por nós, né? E ele estende a sua mão e fala uma palavra e as coisas acontecem, né? E a gente tem que sempre andar, né? Estar buscando andar, buscando a Deus o tempo todo, como está escrito na palavra de Deus, né? Buscai ao reino de Deus em primeiro lugar, né? Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. O resto, né? Ele sabe todos os desejos do nosso coração. Ele sabe o desejo do coração de cada um aqui. Mas Ele quer que a gente busque Ele primeiro, né? Que a gente se entregue a Ele primeiro. Que assim, né? Ele sabe que cada um aqui tem um projeto, tem um sonho, né? Tem uma necessidade. Mas quando a gente faz igual essa viúva, que vá, né? Ao Senhor, vá no homem de Deus aqui, né? Eliseu aqui, o profeta, ele estava perfigurando, né, o Senhor. Então é o seguinte, ela foi ao Senhor, né? Levou todas as suas necessidades ao Senhor, né? E aí Deus ouviu a oração dela, né? Ouviu o clamor dela e agiu na vida dela. Às vezes, né, para vermos o milagre em nossa vida, a única coisa que precisamos é do azeite, é do Senhor, né? Então, que a gente sempre busque, né, a estar, né, nos alimentando, nos enchendo, né, enchendo a botija de azeite. Amém, queridos? O terceiro ponto que eu anotei nessa pregação, nessa ministração, seu testemunho abre portas. Através do seu testemunho, Deus opera. Olha que interessante também nessa passagem, né? O profeta pede, né, a ela e seus filhos que vá na vizinhança e busque vasilhas. Pensa se essa mulher, né, ela não tivesse um bom testemunho, né, com os seus vizinhos. Será que alguém iria emprestar a ela vasilha? E pelo que o texto fala, gente, não foi pouca vasilha não, foi muita vasilha, né? Então, nós temos que nos examinar e vermos, né, como que nós temos nos portado, né? O mais triste é que temos visto coisas terríveis acontecendo, né? Não só fora da igreja, mas o testemunho dentro da igreja, né? A gente fica muitas vezes preocupado, na igreja todo mundo, né, é santo, é tranquilo e tudo, mas e lá fora, como é que está? Mas aí eu volto a falar, nós temos visto cada coisa dentro da igreja, terrível, gente, terrível. Nós temos que ser um testemunho vivo, né? Nós temos que nos portar, né, como diz as Escrituras, nós temos que ter muito zelo, que tomar muito cuidado com o nosso falar, com o nosso agir, né? E será que as pessoas aí fora da igreja, elas sabem que nós somos cristãos? Será que as pessoas elas têm enxergado Cristo através das nossas vidas, né? Nós temos que ter um testemunho. Ontem a ministração ontem no curso de casados foi estilo de vida, né? Como que tem sido, né, o nosso estilo de vida? Como que tem sido a nossa vida, né, irmãos? E se a gente buscar a ter um estilo de vida pautado na palavra do Senhor, o nosso testemunho ele vai ser rico, ele vai ser fiel, e as pessoas elas vão sentir atração, né? Para estar mais perto de nós, porque a gente sabe que quando a gente vê uma pessoa amargurada, aquela pessoa, sabe, aquela pessoa chata, que tipo assim, que só fala besteira, a gente não quer ficar perto dela, né? Uma pessoa que só traz palavras negativas. Agora, quando você vê uma pessoa que mesmo com problemas, mesmo com aflição, a pessoa ela tem aquela alegria de Jesus, você, nossa, essa pessoa é uma pessoa de Deus. E se essa pessoa abrir a boca para solicitar alguma coisa, você sente prazer em ajudar essa pessoa, né? Então, nós temos que buscar, né, a ter esse estilo de vida pautado na palavra de Deus, né? Nós temos um alvo.
busca constante das coisas de Deus. Assim teremos um bom testemunho. O nosso alvo é Cristo, Jesus, irmãos. E se o nosso alvo é Cristo, nós temos que estar sempre alinhados com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso balizador. E se a gente começa a buscar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, examinar as Escrituras, nós com certeza, nós vamos ser, cada dia, homens e mulheres melhores, pessoas que vão dar um testemunho. Uma das melhores ferramentas para pregar o Evangelho é o testemunho nosso de vida. Não adianta nada eu pregar a palavra de Deus, mas como a pessoa me enxerga lá fora, assim, aquele não é crente não, misericórdia, aquele crente, nossa, me dava muito orgulho quando eu na empresa, na Valorec, estava chegando próximo, a uma roda de amigos, de colegas, você via que estavam falando besteira, eles pegavam e falavam assim, vamos parar aí que o Romo está chegando. O Romo não gosta desses assuntos, não. É muito bom, irmãos. Sabe, esse respeito que a gente gera nas pessoas, através do nosso testemunho de vida, isso é muito bom. Projeta para mim, Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o 17. Filipenses. Amém? Assim está escrito. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Amém? Então, olha só, quando a gente busca o alvo, busca andar alinhado, sempre querendo mais de Deus, a gente esquece as coisas, as que já passaram, a gente foca em Jesus Cristo e segue firme. O nosso testemunho, ele é maravilhoso, irmãos, As pessoas, elas sentem aquela necessidade, aquela vontade de sempre estar perto da gente. Isso aí a gente acaba cativando as pessoas e a pessoa pega e vê assim, aquele rapaz ou aquela moça, ela tem algo que é diferente. E quando a gente caminha ao lado de pessoas assim, a gente percebe o agir de Deus. Eu gosto muito de dar o exemplo da missionária Nelly. Irmãos, quando a gente conversa com a gente está do lado dela, ela fala de Jesus e ela fica sorrindo e glorificando a Deus. E a gente não imagina o tanto de luta que aquela mulher sofre. As lutas que ela passa. E mesmo assim ela fala de Deus com alegria tão grande e com a fé tão gostosa, que a gente sente aquela vontade de sempre estar perto dela. E isso, gente, é só Jesus que faz isso. É só que daquela busca incessantemente, das coisas de Deus, que vai alimentando ela, enchendo a botija dela, e ela sempre exala, esse perfume de Cristo. E nós também a mesma coisa. Quando a gente começa a buscar o Senhor, nos encher, nós automaticamente, viramos pessoas agradáveis, as pessoas que todos querem ficar perto de nós. E esse testemunho
que vai ajudar muito, né, a gente pregar o Evangelho, né, atrair as pessoas para aquilo que a gente alcançou um dia, né, que é Jesus Cristo, a salvação. E Deus, Ele quer, né, Ele deseja nos usar. Então, que a gente possa ter esse testemunho, porque através desse testemunho de vida, né, que essa mulher tinha na sua vizinhança, todos os vizinhos, né, deram a elas vasilhas, né, e foram enchendo a vasilha, enchendo, a ponto que todas as vasilhas acabaram, e aí o azeite cessou. E quando ela foi no profeta, né, e falou, olha, aqui está tudo cheio. Então ele falou, então vai, vende, paga a sua conta, né? E aqui fala que ela teve, né, recurso, né, o resto da vida dela. Então, o azeite, irmãos, ele não pode faltar, né? O azeite na nossa botija não pode faltar, e ele não vai faltar, né? Mas cabe a nós estarmos sempre buscando ao Senhor, né, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, para que a gente tenha, né, em nós esse testemunho, para que a gente possa contagiar, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, queridos? Então, essa palavra, né, foi que Deus ele colocou no meu coração, para que a gente possa cada dia, né, estar mais firmes com Jesus, né, aos homens, aos maridos, que nós possamos ter, né, essa liderança sacerdotal em casa, que nós possamos ser realmente, né, aquilo que Deus ele colocou para que a gente fosse, né, como realmente para puxar, né, essa filha em casa, para que a gente possa orar, né, jejuar, buscar a Deus, e com isso aí, com esse exemplo, né, as nossas esposas, os nossos filhos possam estar alinhados, né, conosco, buscando a Deus. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe vocês. Amém?